Fala galera, beleza? Tranquilidade, show de bola, grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Estou gravando aqui essa aula atualizadíssima 2024 sobre crimes de trânsito previstos aí no Código de Trânsito Brasileiro. Você que vai fazer concurso público para agente de trânsito, enfim, né, Demutran, enfim, tem vários concursos previstos aí. Inclusive temos alguns aí já com edital publicado, como por exemplo Pindoretama, né? Hoje foi publicado também o edital para o concurso público de Pacatuba com várias vagas. Então, você aí que vai fazer concursos na área do trânsito, né? Seja para agente do Detran, de repente, seja para agente municipal de trânsito, agente de trânsito aí, seja até mesmo para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, você vai poder estar aproveitando essa aula de hoje, onde nós vamos trabalhar especificamente com crimes de trânsito. Beleza, senhores? Tranquilidade, então. Vamos ao que interessa, uma aula objetiva, enxuta, direto ao ponto para que você não perca tempo. Tranquilidade? Então, vamos para o que interessa, que é aula. Bora para a questão aí de número 1 para você aí na tela. Beleza? Vamos lá. Questão Sebrasp, tá? Essa questão foi cobrada em 2023, então certamente é um tema importante na tua prova, beleza? Olha só, galera, só um detalhe. Se você vai fazer prova da banca Sebrasp, tá? Ela adora esse crime aqui que nós vamos trabalhar nessa questão, que é o crime do artigo 310 do CTB, beleza? Então, vamos lá. Sebrasp 2023, promotor de justiça do Ministério Público do Pará. Vamos ver o que é que diz a questão aqui, ó. Carlos sabia que Frederico era inabilitado para dirigir veículo automotor. Apesar disso, Carlos entregou a Frederico as chaves de seu carro para que este dirigisse o veículo até um mercado próximo. No caminho, Frederico foi parado em uma blitz, momento em que os policiais constataram que ele não era habilitado. Galera, olha só. Deixa eu grifar para vocês aqui duas palavrinhas-chave importantíssimas aí nesse contexto aqui, tá? Primeiro lugar, o Frederico, ele era inabilitado para dirigir veículo automotor. Ele não tinha habilitação. Beleza? E aí o Carlos entregou a ele as chaves do seu carro para que este dirigisse. Professor, isso é crime, já aconteceu várias vezes aqui no interior onde eu moro, aqui no meu bairro mesmo, eu sou menor de idade, meu pai me emprestou o carro dele para que eu fosse comprar algo para ele. Meu amigo, não faça isso. Se você é o pai, se você é pai, né, tem um filho aí que é menor de idade ou que não é habilitado e quer dirigir seu veículo, não entregue seu veículo porque você incorre em crime do artigo 310, beleza? Então vamos lá. Nessa situação, Carlos responderá. Quem é o Carlos, pessoal? O Carlos é o indivíduo que, sabendo que Frederico era inabilitado, foi lá e entregou o veículo a ele. Nesse caso, galera, o Carlos vai responder aí pelo crime do artigo 310, ó. O nosso gabarito é a letra B. Olha o que é que diz a letra B, ó. Carlos responderá pelo crime de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada na forma consumada. Haja vista que o crime é de perigo abstrato. Vamos aqui, deixa eu falar com vocês rapidamente aqui. Ítalo, o que é um crime de perigo abstrato? Meus nobres, eu vou trazer um exemplo aqui de uma forma que fique bem claro para você o que é um crime de perigo abstrato, tá? Vamos lá, por exemplo, um crime de perigo abstrato, senhores, é aquele que não exige um resultado naturalístico. Por exemplo, se você entrega um veículo automotor a uma pessoa que você sabe ser inabilitada, independente do que aquela pessoa faça, né? Se é de repente aquela pessoa que pegou o carro não cometa crime algum, né? Ela pegou o veículo sem habilitação, foi daqui da sua casa até a esquina ali, pilotando a motocicleta ou dirigindo o carro, ela não cometeu crime algum, pelo menos não nesse caso. Mesmo assim, a pessoa que entregou comete o crime do artigo 310. Ah, Ítalo, eu pensei que só fosse crime do 310 se a pessoa que pegou o veículo para dirigir sem habilitação gerasse algum perigo de dano. Não.
Se a pessoa que pegou o veículo para dirigir sem habilitação vá dirigir esse veículo e gere algum perigo de dano a alguém, a algum terceiro, ela comete o crime de dirigir sem habilitação, artigo 309, né? Agora, a pessoa que entregou vai responder pelo 310, independente da pessoa que está dirigindo cometer o crime do 309 ou não. Beleza? Bacana? Então, vamos aqui para a questão. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, bora lá. Questão de número 1, gabarito é letra B de Brasil. Beleza? Bora para a questão de número 2 agora. Questão 2. Aliás, eu trouxe para vocês aqui, eu selecionei uma jurisprudência muito importante, tá? A jurisprudência justamente aqui do STJ, que fala sobre o crime do artigo 310. É esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês aqui, está previsto em uma súmula. É a súmula 575 do STJ, que diz o seguinte: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB. Olha esse detalhe aqui, ó. Independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. É aquilo que eu disse, pessoal. A pessoa que recebeu o veículo ali não é habilitada e conduz esse veículo, ela não necessariamente vai cometer crime. Agora, quem entregou o veículo a essa pessoa não habilitada já cometeu o 310 do CTB. Beleza? Crime apenado com detenção. Beleza? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão agora de número 2. Vamos ver o que é que diz a questão de número 2. Diz o seguinte: em relação aos crimes de trânsito, assinale a opção correta. Uma dica: sempre que você for resolver uma questão, grife o que a banca está pedindo, tá? Aqui a banca está pedindo a opção correta. Mas tem banca, senhores, que pede o item incorreto. E aí, se o camarada lê com pressa, ele acaba errando. Tranquilo? Então, aqui a banca pediu o item correto. Vamos lá. Item A: a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não pode ser imposta cumulativamente a outras penalidades. Galera, tá errado isso aí, tá? Tá errado. Por quê? Porque as penalidades de trânsito, senhores, elas são aplicadas de forma autônoma ou de forma cumulativa, beleza? Tranquilo? Cadê aqui? Não pode. Opa, amarelo não. Vamos lá. Não pode, galera? Claro que pode. Então esse é o erro do nosso item A. Beleza? Tá errado o item A, porque pode sim ser imposta cumulativamente, tá? Deixa eu só grifar aqui o erro para facilitar. Ó, não pode, o erro é dizer que não pode, tá? Porque pode sim. Tá? Então vamos lá. Gabarito não é a letra A. Item B. No caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a prática desse crime em faixa de pedestres ou em calçada configura circunstância agravante? Não. Eita, não é circunstância agravante. Aqui é causa de aumento de pena. Ítalo, qual a diferença de circunstância agravante para causa de aumento de pena? A diferença aí, senhores, basicamente, sendo bem sucinto aqui na resposta, está na dosimetria da pena, tá? Aqui muda aí com relação à dosimetria da pena. Uma o juiz vai avaliar na segunda fase da dosimetria da pena, outra na terceira, tá? Mas o item B está errado, tá? Item C. No caso de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a circunstância de o agente conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência constitui causa especial de aumento de pena. O erro está aqui, ó. Senhores, aqui não é causa de aumento de pena.
Beleza? Ó, se o camarada comete lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, né, e está sob efeito de álcool ou outra substância, tá? Psicoativo que determine dependência, não teremos aí uma causa de aumento de pena, em hipótese alguma. Nós vamos ter uma qualificadora, beleza? Então, não há de se falar em causa de aumento de pena, tá? E o item D vai dizer o seguinte: em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo a necessidade para a garantia da ordem pública, o juiz poderá, como medida cautelar de ofício, decretar em decisão motivada ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação do acusado para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Beleza? Tranquilidade? Então, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Que é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 294, salvo engano, tá? Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 294, salvo engano. Deixa eu confirmar se é o 294 mesmo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, artigo 294 CTB. Deixa eu ver se é o 294 mesmo. É sim, tá? Artigo 294, anote aí no seu material, artigo 294, Ctrl+C, Ctrl+V, o item D é o nosso gabarito, beleza? Show de bola? Então, bora para a questão de número 3, sem mais delongas, não vamos perder tempo, tá, pessoal? Segue lá no Instagram, Ítalo Souza CE, tudo junto, tá? Souza com Z. Segue lá e diz que assistiu minha aula, né? E dá o teu feedback lá pra gente saber se a aula tá sendo produtiva para você, beleza? Então, bora para a questão de número 3. Antônio é pai de Tício, que tem 17 anos de idade. Galera, se ele tem 17 anos de idade, uma coisa eu tenho certeza. Tício não é habilitado. Então, o Tício tem 17 anos, ele não é habilitado. O que é que acontece se o Antônio, que é o pai dele, entregar esse veículo a ele? 310. Vamos lá. Ele acredita que é o momento de começar a ensinar o filho a conduzir veículo automotor. Após algumas aulas de direção, Antônio decide emprestar seu carro a Tício. Já era. Então, olha só. Se ele... Vou grifar aqui para vocês, para facilitar, tá? Se ele entrega o carro sabendo que o indivíduo... Antônio decide emprestar seu carro a Tício, que é o menor de idade. Já era. Antônio cometeu 310, né? Então vamos lá. Ocorre que na condução do veículo, Tício excede o limite de velocidade e acaba batendo em um poste de energia elétrica, causando perigo aos pedestres que por ali passavam. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a afirmativa. Grife, o que a banca está pedindo, sempre grife, tá? Grife alternativa. Opa! Grife alternativa correta. Beleza? Então vamos lá, vamos ver qual é o item correto aqui, tá? O correto é o que a banca está pedindo. Vamos lá. Tício cometeu crime de direção perigosa e responderá penalmente pelo ocorrido. Galera, em tese, o Tício, sim, teria cometido, tá, né, esse crime. Porém, ele é menor de idade, então ele é inimputável. Então ele não vai responder penalmente, né, pelo ocorrido, beleza? Essa opção aqui tá meio confusa, digamos assim, tá? Tá um meio termo aqui, tá? Mas tem item mais correto? Com certeza tem. Como o Tício é menor de idade, na verdade ele não vai responder penalmente pelo ocorrido, beleza? O menor de idade não comete crime, ele comete fato análogo a crime, então ele não vai responder penalmente, ele não vai responder por esse crime, tá? Vamos lá. Item B. Antônio cometeu o crime ao entregar a condução de veículo à pessoa não habilitada. Perfeito, galera. Achamos o gabarito aqui, ó. Gabarito é a letra B de Brasil. Antônio, quem é o Antônio? É o pai do Tício. Se ele entregou o veículo para o Tício, que é inabilitado,
Antônio cometeu crime ao entregar a condução de veículo à pessoa não habilitada. Beleza? Show de bola? Então, detalhe, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, né, se tiver algum item que você queira, algum detalhe maior aí, fique à vontade para deixar os comentários que eu vou responder todos os comentários, beleza? Vamos lá. Questão de número 4. Flávio, motorista profissional de táxi, se envolveu em um acidente de trânsito em que atropelou um pedestre em determinada via pública, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Segundo testemunhas, Flávio estava distraído no momento do acidente. Galera, se ele estava distraído, né? Ele foi negligente, imperito ou imprudente, né? Nesse caso aqui ele foi imprudente, né? Ou negligente, enfim. Acho que caracteriza negligência, ou seja, um crime culposo. Beleza? Negligente, imperito ou imprudente. Considerando a situação hipotética e o CTB, Flávio poderá ser processado pelo crime de homicídio. Galera, detalhe importante. A banca foi inteligente quando ela colocou esse trecho aqui, ó. Segundo testemunhas, Flávio estava distraído, ou seja, ele não teve dolo. Por quê, professor? Faz diferença se ele tivesse dolo? Faz total diferença, pessoal. Se o indivíduo atropelar alguém dolosamente, ele não responde por crime do CTB. Vou repetir. Indivíduo que atropela dolosamente, ou seja, ele tem a intenção, ele tem um ânimo necante de cometer esse crime, né? Ele não responde pelo crime do CTB. Ele vai responder pelo crime do Código Penal. Então, se ele mata uma pessoa atropelada dolosamente, artigo 121 do Código Penal. Se ele lesiona alguém dolosamente, estando na direção de veículo automotor, ele não responde pelo CTB, artigo 129 do Código Penal. Beleza? Então vamos lá, eu já posso riscar aqui, ó, doloso não foi. Então já elimino o item A e já elimino o item D, porque não foi doloso, tá? O item C vai dizer que foi culposo sem nenhuma causa de aumento de pena. Porém, tem um detalhe aqui, ó. O Flávio, que é o autor desse crime, ele é motorista profissional de táxi. Eita, baixaria aqui, né? Ficou, mas enfim, deu para entender, ó. Se ele é motorista profissional de táxi, ele se enquadra em uma das hipóteses de causa de aumento de pena do crime do artigo 302 do CTB. Beleza? Então, se existe uma causa de aumento de pena pelo fato de Flávio ser motorista profissional de táxi, o gabarito é a letra B de Brasil. Culposo e a pena pode ser aumentada de 1/3 à metade. Professor, quais são as hipóteses que geram aí aumento de pena? Daqui a pouquinho nós vamos ver para vocês as causas de aumento de pena, tá? Eu separei um slide só para isso. Beleza? Vamos lá. Questão 4, gabarito letra B de Brasil. Vamos lá. 5, FGV aí para vocês a questão, tá? Bora a questão 5, FGV. Olha o que aqui diz a questão de número 5. Caso reste demonstrado que o condutor do veículo automotor se encontrava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência quando causou a morte de um pedestre, é correto afirmar que será responsabilizado pelo crime de homicídio. Vamos lá, galera. Essa questão aqui, ela gerou uma certa polêmica. Por quê? Ah, Ítalo, porque o condutor estava sob a influência de álcool. Isso aí não é o dolo eventual? Não necessariamente, pessoal. Cuidado. Já existe entendimento de tribunais superiores que somente o fato de o indivíduo estar alcoolizado não caracteriza por si só o dolo eventual. É necessário que se observem outros requisitos, né? A depender do caso concreto, ele pode sim responder por homicídio com dolo eventual. Mas aqui numa questão de prova objetiva, que só fala que ele está sob efeito de álcool, por exemplo, isso por si só não é o suficiente para caracterizar o dolo eventual. Então, numa questão que só fale isso, lembra o seguinte, não é dolo eventual. Vai continuar sendo culposo, beleza?
Então, se eu já sei que é culposo, apesar de ele estar sob influência de álcool, eu já elimino o item A, que fala que é doloso, e já elimino o item E, que fala que é... Opa, não, né? O item D, que fala que é doloso, tá? Beleza? O item E pode ser ainda o gabarito, tá? Vamos apagar aqui, para não confundir vocês. Então, vamos lá. Vamos às opções agora, eliminando A e D. O item B vai dizer assim, ó, culposo do Código Penal Comum, negativo, pessoal. Negativo. Por que, Ítalo? Porque aqui, se o crime for culposo e for na direção de veículo automotor, não se aplica o CPC, né, que é o Código Penal Comum, ou apenas CP, né, para facilitar. Não se aplica. Por quê? Porque já existe o CTB prevendo essa conduta específica. Então, elimina o item B. Item C, culposo do Código de Trânsito na modalidade qualificada, caracterizada pela presença de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Nosso gabarito é a letra C de contra-cheque cheio. Amém. Deixa um amém nos comentários aí, pessoal. Quem crê que vai ser concursado ainda em 2024, deixa um amém aí. Beleza? Ítalo, mas eu fiquei em dúvida. Não existe um crime específico aí para quem conduz veículo com a... Agora fugiu da memória, né? Quem conduz veículo sob influência, pronto, sob influência de álcool, né? Ou outra substância. Sim, existe. Beleza? Mas nesse caso aqui, senhores, se o indivíduo comete o crime, por exemplo, de homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sob efeito de álcool, aí nós temos uma forma qualificada desse delito. Beleza? Não vão ser aplicados dois crimes, e sim apenas o homicídio com a qualificadora de estar sob influência de álcool. Beleza? Então, gabarito da questão 5, letra C de concursado. Bora para a questão 6. Lá, questão de número 6. Vão ser 10 questões, beleza, pessoal? Então, estamos na questão de número 6 aí para vocês. Bora ver o que aqui diz a questão 6, ó. O agente que tiver praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor terá sua pena aumentada de 1/3 à metade, se porventura, item A, utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Não. Aqui trata-se de uma infração de trânsito, tá, pessoal? Existe uma infração prevista exatamente aqui como está o item A. Item B, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Beleza? O item C e o item D também são infrações. O item C é uma infração e o item D é uma agravante, tá bom? O item D é uma agravante, previsto no artigo 298. E aqui, ó, se liga nessa dica, pessoal. Existe uma frase que pode te ajudar a memorizar quais são as causas de aumento de pena do 302, tá? Não faça omissão de passageiros. Não faça omissão. Opa. Coordenação motora do prof tá fudido, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, ó, não possuir permissão para dirigir o CNH. Aqui é no homicídio culposo, tá? E na lesão corporal culposa também, tá, pessoal? Se ele praticar o crime na faixa de pedestres ou na calçada, aqui já forma a palavra faça, né? Se ele deixar de prestar socorro, ou seja, se ele se omitir, podendo fazer, tá, pessoal? Não confunde aí, por exemplo, o indivíduo atropelou culposamente uma criança e aí a população quer linchá-lo, né? No meio lá quer matar o cara de porrada porque ele atropelou uma criança culposamente. Se ele fugir, ele não vai responder penalmente aí por essa omissão, tá? Porque aí, nesse caso, a vida dele estava em risco, tá? E o item 4, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Aqui é o ônibus, né? Aqui é o táxi, é o Uber também, beleza? Então, essas são as hipóteses que geram aumento de pena. Legal? Bora para a questão 7. Um motorista em condução de seu veículo
por uma via pública de forma imprudente, opa, grifa imprudente, aqui está automaticamente dizendo que ele não agiu com dolo, ele foi imprudente, então culpa, né? Acaba por atropelar um transeunte que vem a óbito. Opa, atropelou de forma imprudente um transeunte que vem a óbito, qual crime ele comete? Artigo 302, homicídio culposo na direção de veículo automotor, tá? No momento do acidente, o motorista não parou para prestar socorro. Opa! Se ele não parou para prestar socorro e a questão não disse nada sobre a vida dele estar em risco, então, em tese, ele vai cometer o crime de homicídio culposo com a pena aumentada pela omissão de socorro. Gabarito, letra E. Ítalo, por que não pode ser o item A? Homicídio culposo em concurso material com crime de omissão de socorro? Não, galera. Por mais que exista um crime específico para isso, previsto no CTB e no Código Penal, né? Se já há previsão de causa de aumento de pena, seria bis in idem. Punir o cara pela omissão com aumento de pena e também punir pela omissão com outro crime. Isso não pode no direito penal brasileiro, isso é inadmissível. É o bis in idem, não pode. Então, o item A não pode ser. Lesão corporal culposa seguida de morte? Não, galera. Aqui, especificamente, se ele atropelou e matou, né, veio a óbito a vítima, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Beleza? Tranquilo? Gabarito da questão 7, letra é de escola. Fechou? Questão 8. A Lei Federal 12.971 de 2014 prevê que, nos casos de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena deve ser aumentada em algumas condições relativas ao agente, tais como se o agente praticar em faixa de pedestres ou na calçada, ou se o agente deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Essa majoração de pena será de, gabarito letra A, de 1/3 a metade. Acabamos de ver isso, ó. De quanto é o aumento de pena, ó. De 1/3 a metade. Beleza? Então, o gabarito da questão 8, letra A de aprovação. Tranquilo, senhores? Show de bola? Então, bora para a questão de número 9. Vamos lá. É considerado crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E tem A. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés. Galera, infração de trânsito, tá? Fica a dica. Você que anda de motocicleta, não ande, não pilote com a Havaiana, né? Senão você pode ser autuado aí por essa infração aqui. Artigo 252, parágrafo único do CTB. Legal? Então, vamos lá. O item A não é. E o item B? O item B vai dizer assim, ó. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Perfeito. É o nosso gabarito, letra B. Crime do artigo 312, chamado de fraude processual aqui. Beleza? Item C é infração, item D é infração e o item E também é infração. Beleza? Infração de trânsito aqui. Tá? O único que não é infração, que é crime, é o item B de Brasil. E para finalizar, questão de número 10. Delegado de Polícia Civil da Polícia Civil de Roraima. Configura crime previsto na Lei 9.503 do CTB a conduta de praticar homicídio culposo na direção de bicicleta. Baixaria esse item aqui, né? Bicicleta não é veículo automotor, então não é crime do CTB atropelar e matar culposamente alguém com uma bicicleta, tá, pessoal? Aqui ele vai responder, né, no caso, se ficar comprovado aí que ele agiu culposamente, ele vai responder pelo Código Penal nesse caso, tá, pessoal? Porque bicicleta não é veículo automotor, tá? Item B. Praticar lesão corporal dolosa na direção de veículo automotor. Não é crime do CTB. Então ele não vai responder por crime? Vai, só não do CTB. Se ele teve dolo de praticar lesão corporal e para praticar essa lesão corporal ele se utilizou de veículo automotor, ele vai responder pelo crime do artigo 129 do Código Penal. Beleza?
Item C. Qualquer pessoa deixar na ocasião de acidente automobilístico de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública. Galera, esse item aqui tá errado, porque para que seja crime do CTB, não tem que ser qualquer pessoa. É a pessoa envolvida no acidente. Tá? Ítalo, como assim? Não entendi. Ora, se for uma pessoa não envolvida no acidente que deixar de prestar socorro, né? Ela não responde pelo crime do CTB, ela responde pelo crime de omissão de socorro previsto no Código Penal brasileiro. Então, por isso que o item C está errado, tá? Conduzir veículo de tração animal, já esquece, não é veículo de tração animal. É veículo automotor, beleza? Então, o gabarito só pode ser a letra E. Aqui ficou até óbvio, né? Ó. Participar, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Cuidado com isso aqui, ó. Não autorizada. Se for autorizada, não é crime, mas aqui fala que não é autorizado, né? Na direção de veículo automotor em via pública, gerando situação de risco à incolumidade privada. Beleza? Aqui pode ser pública ou privada, tá, pessoal? Então, gabarito da questão 10 é a letra E. Fechou, galera? Então, bora aqui. Finalizamos uma bateria. Finalizamos uma bateria de 10 questões, tá? Agradeço a sua presença nessa aula, a sua participação. Deixa teu comentário se você tiver ficado com alguma dúvida, tá, pessoal? Se inscreve no canal, deixa o like se gostou, deixe suas críticas, seja ela construtiva ou não, fique à vontade. Vou responder todas, então a gente segue juntos aí nessa caminhada rumo à aprovação. Quem vai fazer agente de trânsito de Pindoretama, de Fortim, Eusébio, né? Já assiste essa aula, revisa essa parte de crimes de trânsito, porque isso cai demais em prova. Principalmente, né, provas de agente de trânsito. Beleza, senhores? Show de bola. Grande satisfação. Agradeço a presença de vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.